Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. E temos como leitor hoje o Eurico, e estamos hoje sob a supervisão do querido Marcos Castro. E lembrando que os nossos encontros eles ficam gravados no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Os nossos encontros acontecem todas as terças, às 20h30, no horário de Brasília. E aí, como diz a Manuela, sem mais delongas, passo para você, Marcos. Muito boa noite, bom estar aqui de volta. Agora já um novo livro. Eu brinquei um pouquinho antes aqui que os livros que são fininhos do Hellinger, a gente tem que se preparar, né? Porque são flechadas na alma o tempo todo. Então, para aqueles que estão chegando também, sejam sempre muito bem-vindos. E eu sempre gosto de lembrar assim que essa nossa leitura ela não é simplesmente uma leitura, né, que a gente faz de forma superficial, mas procurem sempre realmente perceber como a leitura, né, como essas palavras que estão sendo ditas chegam até você, como o seu corpo reage ou age com essas palavras, né, o que faz sentido, o que não faz sentido, aquilo que eu me abro mesmo, assim, poxa, isso aqui eu respiro junto porque é isso, ou isso aqui é difícil para mim. Então, a ideia é que a gente possa também perceber em nós mesmos o que vem através dessa leitura, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais também com essa leitura, porque essas flechadas na alma, como eu disse, né, elas também chegam até nós. E talvez uma informação venha para você e isso muda uma chave. Isso pode mudar uma chave rapidamente, né, quando isso chega e a gente expressa esse assentimento porque: finalmente, isso faz todo sentido para mim". Então percebam isso em vocês também. Ok, Helena, muito obrigado. Posso iniciar? Então, Por boa favor, noite a Eurico. todos. Boa noite a todos. Dando prosseguimento à leitura do livro, página 14, o deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca, às vezes, para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas e ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio, é o que vemos sempre que abandonamos a objetividade, em vez de buscarmos juntos a melhor solução, pela observação e pela comprovação objetiva. Procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. A justiça. Essas disputas tiram a energia não apenas da vontade de uma necessidade comum a todos os seres humanos, de equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos este equilíbrio. Por isso, a justiça é, para nós,
um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos ou apenas em um determinado contexto quando se trata da compensação de um bem, pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas quando se trata de perdas e danos. Esclareço com um exemplo. Quando alguém nos faz um mal, planejamos vingança, isto é, para compensar, queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impede a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimentos e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faz-se valer a vontade de extermínio. Eu, Eurico, vamos só parar um pouquinho aqui. Só, Uhum. só para começar aqui o tanto que o Hellinger vai provocando. E alguém conhece isso? Quando se fala em conflito, e aqui talvez o Hellinger utilize palavras, né, como extermínio, assim, que chama a nossa atenção já de imediato, e em algum momento pode-se pensar, mas isso é muito extremo. Mas quando você vai ver dentro dessas posições que se adotam, e quando esse conflito se instala na alma é exatamente assim, é esse desejo de que esse outro desapareça. É o desejo de que o próprio conflito desapareça, e para isso eu sou capaz de tudo. Principalmente, essa palavrinha, principalmente quando se percebe assim, mas isso é injusto. Percebam como vocês se sentem quando chega algo até vocês em que vocês se sentem assim, mas isso é injusto, isso foi injusto, inclusive ouvir isso. E é difícil para nós. É difícil para cada um ouvir algo de que você realmente tenha essa percepção. Não foi assim, mas foi assim a compreensão daquele outro. E chegou para você dessa forma. E reagir a isso, aí o conflito está instalado. E mesmo que você não queira, como ele disse aqui, você passa a fazer parte dele. Por quê? Em nome da justiça. Eu quero justiça. Isso não está certo. E aí, em nome dessa justiça, se cometem atrocidades. Então, toda essa necessidade de equilíbrio dentro dessas relações, tomem cuidado quando isso, em nome da justiça, se torna uma verdadeira vingança. Quantas vezes a gente vê isso realmente no poder judiciário, né? Dentro daquele que entrega a justiça, na verdade, ações que são promovidas e que se tornaram verdadeiras queixas sob uma forma de vingança, à luz de uma proteção do manto judiciário. Eu quero justiça. Então, nesse começo aqui que o Hellinger traz para nós, toda essa introdução do conflito, todas as vezes que justiças são buscadas incessantemente, cuidado, até que ponto isso não se transformou em vingança. E quando isso se transforma nessa vingança, na verdade você está fazendo um mal maior àquele que te cometeu algo também que te prejudicou. E aí esse conflito só cresce. É aquela bola de neve, né? Nessa compensação, quando se faz um mal maior, o outro vai querer se vingar também, e isso nunca tem fim. Isso nunca tem fim. E talvez a gente veja isso diariamente nos noticiários, né? Atualmente a gente consegue visualizar isso de uma forma tão clara quando se vê uma guerra instalada. E uma guerra instalada onde aqueles têm as suas verdades e agem em nome da justiça. Agem às vezes em nome da verdade, outras vezes em nome de Deus. Em nome, seja qual ele for, o mal também se instala. O mal, aqui entendido assim, aquela compensação exacerbada
para se fazer ou alcançar uma justiça, ou, eu poderia dizer, a sua justiça. Só uma provocação inicial, eu vi que o Eurico já levantou a mão. Pode ficar à vontade, Eurico. Não, só para compartilhar uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, é que se a gente olhar para aquela deusa, né, que representa a justiça, a Justiça, né? Se a gente olhar para a própria deusa, ela tem na mão uma balança, né, em uma mão, na mão esquerda, uma balança, onde ela representa esse equilíbrio, onde ela traz esse conceito do equilíbrio, e na outra mão ela tem uma espada. Então, ao mesmo tempo em que se busca o equilíbrio dentro da justiça, na outra mão da própria deusa se encontra uma espada. E ela, se a gente observar um pouquinho mais, subir um pouquinho mais o olhar, a gente vai ver que ela tem os olhos vendados, né? Ela não sabe exatamente se está se fazendo o justo ou se está se fazendo justiça. É só mais uma provocação aí para o pessoal refletir sobre isso depois, sobre o que é justo e o que é justiça, que são duas coisas diferentes. Essa é uma imagem clássica que você trouxe, sim, ela se faz presente, né? Já existem também outras imagens onde a gente pode ver algo, talvez até mais equilibrado, mas isso que você trouxe é realmente assim, essa imagem traz, olha, para se alcançar a justiça, eu posso recorrer a tudo. Inclusive, eu estou aqui. A minha espada, por enquanto, está talvez abaixada aqui, mas se for preciso, ela será erguida com grande força. Então, pensem um pouquinho sobre isso. Quando esse conflito se instala, ou quando chega algo até você, e eu quero ficar com essa palavrinha, né? E quando você se sente injustiçado, até que ponto você está disposto a alcançar essa justiça e reparar isso? E muitas vezes, quando eu falo assim, até que ponto, é porque são informações que nós trazemos e que estão presentes do nosso sistema. Essa é uma injustiça para o nosso sistema e eu não posso deixar assim. Eu não posso deixar isso barato. Eu preciso fazer algo. E, na verdade, está se dizendo, eu preciso fazer algo, inclusive, pelo meu sistema. Isso já aconteceu lá atrás. E muitas vezes se diz isso de forma inconsciente, é claro, não se sabe disso, mas se está querendo uma justiça pelo sistema. E esses justiceiros, dessa maneira, só encontram a guerra, o conflito. Não se tem paz com relação a isso. Não se alcança a paz. Ainda que você consiga, ao menos na sua cabeça, equilibrar aquele mal que foi feito para você, isso cresce do outro lado e isso retorna novamente. Por isso que a gente fala que esse equilíbrio no mal, ou essa compensação quando tem que ser feita com algo que você realmente sentiu prejudicado, esse mal tem que ser feito um pouco menos. Porque aí você talvez perca no equilíbrio, mas você ganha na preservação dos vínculos, no pertencimento. Existe um outro ganho também com relação a isso. Ronaldo também levantou a mão, Ronaldo? Eu só queria fazer outra provocação, né? As pessoas acham que buscando a justiça, né, vai se chegar à verdade, né? E eu já tive cliente como advogado que o cliente me disse isso. Aí eu disse para ele assim: que verdade? Você tem uma verdade, a pessoa que estava com você naquele momento, vocês dois conhecem a verdade. Mas a partir do momento que você passou aquele acontecimento para o advogado e o outro para o outro advogado, já não tem mais verdade nenhuma, né? E o juiz não julga a verdade, o juiz julga tecnicamente a melhor mentira, né? Aí ele pensou, falou assim, não, é verdade mesmo, né? Eu falei, até porque, né, agora recentemente eu li uma matéria que os pesquisadores descobriram que a parte do cérebro que mantém a memória que é permanente, ao longo do tempo, ela vai sendo criada coisas naquela memória permanente que não aconteceram. Isso começou num estudo em 1864, nos Estados Unidos, acho que 64, onde o pesquisador lá queria impedir que uma pessoa fosse testemunha num crime.
né, de acusação no crime. E ele provou, né? E agora, recentemente, no estudo que foi feito, os pesquisadores pegaram crianças e familiares, e os familiares disseram para as crianças que elas tinham tido um problema com a justiça e que elas foram internadas. E nenhuma delas teve problema com a justiça e foram internadas. E foram criando uma questão de estresse muito grande em cima das crianças, que na quarta vez que elas estiveram juntas com as pessoas, elas contavam até a cor da roupa da pessoa que atendeu ela no hospital, como é que o juiz falou para ela, como é que... Quer dizer, então, qual verdade que o juiz julga, né? Nenhuma. Eurico também tá. Vamos ver se o Eurico vai complementar. Hoje é o dia das provocações, né? Então, mais uma provocaçãozinha para a gente refletir sobre ela, né? Que nem sempre que se faz justiça, encerra-se o conflito. A gente pode, às vezes, aplicar justiça, o juiz pode dar uma sentença, aplicar a justiça de acordo com o ordenamento jurídico, mas a maioria das vezes, essa justiça que foi feita, ela não encerra o conflito. O conflito, muitas vezes, ele vai continuar além dessa sentença judicial, dessa nossa terceirização, né, da solução do conflito que a gente tem com uma determinada pessoa, em vez da gente resolver entre a gente, né, a gente busca a justiça, a gente terceiriza essa decisão para uma outra pessoa, e essa sentença, a maioria das vezes, ela não encerra, ela só abre um novo ciclo de novas injustiças, vamos dizer assim. Com certeza, Eurico. Isso a gente vê muito, né, na prática. E mais ainda, né, tantas e tantas vezes essa decisão que foi entregue para esse terceiro, no caso, né, o juiz ou algum terceiro, porque ela tem uma força e vai ser cumprida, tem um autor que fala assim, olha, toda sentença é violenta. Toda sentença é um modo violento, porque ela tem a força coercitiva, então ela vai ser cumprida independentemente da vontade da parte. E isso que o Eurico traz, assim, de que quantas vezes o processo caminha, chega ao seu fim, ou pelo menos chega até essa decisão, até essa sentença, mas o conflito permanece. E muitas vezes a gente vê isso quando a pessoa que ganhou vai começar o processo de execução para ver aquilo que ele ganhou. E aí começa tudo de novo. E é tão difícil de se conseguir ter êxito naquilo. Tem execuções que demoram anos e anos e anos e anos. Ou às vezes ganhou, mas não levou. Tudo isso porque, na verdade, não chegou naquela raiz do conflito, né? Chegou em uma decisão que teve o seu termo, porque se esgotaram os atos a serem produzidos no processo, mas o conflito permaneceu. Ou, ainda mais, o conflito às vezes se amplia. O conflito às vezes ganha ainda mais força. E ganha muito mais força em determinados momentos, porque aquela situação não precisava ter chegado a esse terceiro. Aquela situação precisava ser vista pelas partes que estão envolvidas. Algumas vezes sim, esse terceiro precisa intervir, mas outras não. E o que acontece no judiciário hoje é que justamente se afoga esse judiciário de tantas ações em que esse terceiro, que é o juiz, não precisaria realmente intervir. As partes poderiam encontrar outras formas de solução desse conflito, outro caminho de solução desse conflito. Oi, Tânia. Olá, tá me ouvindo? É tudo que você falou aí, eu tô aqui viajando aqui, né, na consciência sobre a guerra, né, que está havendo, essas guerras de conflitos, e veio também consciências, assim, de famílias, né, pais, filhos, e aí eu sempre coloco as dinâmicas no meu dia a dia, e observando, por exemplo, na guerra, as crianças que estão vivenciando, então, quando a guerra cessar, essa criança que presenciou vai crescer, vai se tornar adulto. Então, quem vai ministrar nele, né, uma nova consciência? São os adultos que vão direcionar, e aí se cria. Onde que a consciência das constelações, eu acho que devia abranger mais rápido, por quê? Para que a pessoa termine ali, né, essa vingança. Porque se vier pessoas que vão plantar ali, você tem que continuar a vingança, nunca cessa a guerra.
E assim são em casa também, com os pais e filhos, que às vezes o pai separa do filho, aí ele começa, você está vendo? Você não tem mãe. A sua mãe é isso, sua mãe é assado, né? Então, ele está implantando nessa criança que vai se tornar um adulto doente, né? Com os atos, atitude, pensamento. E a gente vê isso direto no nosso meio mesmo, se nem de ir para o território dos outros. E aí o negócio é consciência mesmo, é cada dia um pouquinho todo dia, a gente fazer a diferença em nós. Porque quando eu trabalho a minha consciência e eu dou um lugar, né, de amor para os conflitos, aí vai, eu creio que vai acalmando o campo, né? Porque se eu continuo com a emoção de guerra dentro de mim e de vingança, quando que isso cessará? Quando que vai ter esse mundo que todo mundo deseja do paraíso? Não sei se eu contribuí. Mas Sim, é o que eu e penso. aí, Tânia, eu pergunto assim, é fácil sair desse campo, como a gente olha assim de forma distanciada? Porque eu já vou dizer para vocês, isso não é nada fácil. Esse exemplo que você deu, não é? E essa criança, ela cresce com algumas coisas ela escuta, com outras ela mesma vê, né? Outras ela ouviu dizer. E aí essas informações, inclusive transgeracionais de conflitos, de guerra, são repassadas. E por isso não é fácil sair. E eu não vou entrar muito mais no que você disse agora, porque o próximo tópico que nós vamos ler aqui é a consciência. E aí o Hellinger vai trazer um pouquinho tudo isso que você falou sobre a consciência. Né? E quando a gente vai falar da consciência, eu só fiz essa pergunta: é fácil atravessar esse campo e sair dessa consciência aonde, nesse sistema, se clama pela guerra? Não. Aonde nesse sistema ainda se reconhece uma injustiça e existem aqueles que querem compensar isso a qualquer custo? Então, hoje, já que estamos dentro das provocações, percebam É assim que igual, essas informações existem e essas informações se fazem presentes. E atravessar por essas informações, ganhar uma nova consciência, não é? Olhando para essa história, e sempre eu digo, olhar para essa história com todo esse respeito e humildade, para que você possa trilhar um caminho diferente, isso também não é fácil. Isso atravessa um campo bastante escuro, porque é como se você tivesse justamente se afastando desses que são os seus. Como é que você, uma Moreira Santos, tem coragem de falar isso? Como é que você, um Castro, tem coragem de fazer de forma diferente? Ou como você e tantos outros sobrenomes aqui têm a coragem de não seguir isso que é uma grande verdade dentro do nosso sistema? Essas são perguntas que ficam martelando no inconsciente e que direcionam muitas vezes as ações de todos esses membros do sistema. Agora, sim, é possível. É possível. E como você trouxe, a constelação familiar também nos dá um novo campo de visão, uma nova dimensão dentro desse conflito. E olhar para o que é que realmente traz paz nesse campo conflituoso. Porque tantas ações, o que provocam é ainda mais dor e sofrimento dentro do próprio sistema. Não caminham em direção à paz. Assim como a lei, muitas vezes bem aplicada sob o aspecto legal, não entrega paz, não caminha em direção à paz, fomenta o próprio conflito. sim. E aí o próximo Não sei se tópico eu tô, é a consciência, tá? não sei se eu tô querendo ser muito, como é que falo? Muito cobrança, né, de mim mesma, por quê? Às vezes eu vejo mães reclamando, né, dos filhos, dos maridos, as mulheres reclamam dos maridos, as mães reclamam dos filhos. Aí eu pergunto, quem formou o caráter desses filhos, se não foi a mãe e o pai? Então a gente tem que olhar, eu olho para isso, sabe? Então, se alguma coisa que os meus filhos estão fazendo, eu venho para mim, eu não vou para eles, eu venho para mim e vejo.
aonde eu estava com a consciência que resultou nisso e o que eu preciso fazer para melhorar. Ok, ok. Vamos ver o que ele vai falar da consciência para nós. Aí talvez eu fale mais alguma coisa para vocês. Vamos lá. A consciência. Uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência, tal como a justiça. A boa consciência, ela é atrelada como um cavalo ao coche da vontade de extermínio, pois sempre que alguém se julga melhor que os outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, age sobre o influxo de sua consciência com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo? É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito entre outros grupos por meio de uma vontade de extermínio. Essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques às pessoas que pensam ou agem de modo diferente, e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras sangrentas, as guerras santas, as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde pensam, agem de maneira diferente. São vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, aqui também os meios para tal fim são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se. Não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sobre o influxo de outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer, com o seu incentivo, aos mesmos recursos dos agressores. Por isso são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Eurico, deixa eu só perguntar aqui. Para alguém, essa parte aqui é confusa? É justamente o que a gente estava falando. Não sei se todos têm o contato aqui com essa parte que nós falamos da boa consciência, né? Desse atuar e agir também em nome do grupo a que você está vinculado. E aí veja que existem regras dentro desse grupo, e aí existem também outros grupos. E aqueles que pensam ou agem diferente precisam, em última instância, ser exterminados. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Para alguém isso aqui ainda é confuso? Ou tá tudo certo? A Vera quer falar um pouquinho. Fala, Vera, por favor. Oi. Não é confuso, mas é claro que nós estamos vivendo como consteladores, né? Quem está querendo banir a constelação está de boa consciência. Acha que nós prejudicamos as pessoas. Sim, exatamente. Então, aí se a gente for fazer essa divisão entre grupos, não é? E existe essa consciência do grupo, um grupo tem uma determinada consciência, outro tem uma outra consciência, e cada um luta como o Ronaldo disse aqui, pela sua verdade, ou talvez pela sua grande mentira, e se enfrentam. E se for possível, e se for preciso, um extermina o outro. Quando é que a gente pode crescer, então, também com tudo isso? Não é quando a gente vai além dessa consciência do próprio grupo. E por isso que eu disse, isso também não é fácil. E o Hellinger falava para nós dessa consciência espiritual, essa consciência que olha também para esses grupos, todos eles, para todos como iguais, para todos com a mesma benevolência, com a mesma amorosidade, como se pudesse dizer justamente assim: todos são bons. E aí veja como isso soa quando eu digo assim, para um determinado grupo: não,
esse grupo que está contra os consteladores, eles são bons? Opa, como é chegar a essa informação? Imagina que se eu vou lá naquele outro grupo que ataca os consteladores e digo para eles, todos são bons, vocês e os consteladores também? Como isso chega até lá? E veja o quanto isso exige de nós. E o Hellinger, em algum momento, vai falar, e nesse livro aqui eu tenho certeza que ele fala isso, que para a gente realmente chegar à paz, para a gente realmente chegar em uma posição mínima e que favoreça ambos esses grupos, exige de nós uma renúncia. Essa paz sempre exige uma renúncia. Qual é a renúncia que se exige também em mim para que esse conflito possa, ainda que minimamente, começar a se dissolver? Porque enquanto aqueles que estão envolvidos estiverem 100% com a sua verdade, isso não termina. Isso não termina. Quando talvez eu olhe para mim e fale assim, qual é o meu 0,0001%, eu vou usar uma palavra forte, de culpa, nesse caso, talvez a gente comece a encaminhar para uma solução. Porque existe um movimento nisso daí. Existe um movimento. E você sai dessa posição, por assim dizer, de vítima. E você também olha para aquilo que pertence a você dentro dessa relação. Dentro dessas relações sociais como um todo. E aí, Vera, estamos vivendo um momento, né, bastante significativo com relação às constelações, não é? Porque existem realmente casos aí que foram propagados. Eu muitas vezes digo assim, isso é ótimo para que a gente possa realmente refletir sobre o que está sendo propagado como constelação familiar, porque tantas e tantas vezes estão dizendo que fazem constelação familiar, mas eu digo, isso não é constelação familiar. Ou ao menos isso não é nem de perto a constelação familiar que o Hellinger deixou para nós. E aí está na hora de talvez trazer mais identidade, identificar o que é e o que não é constelação familiar, qual é essa trajetória que precisa se obter para ter esse título, por assim dizer, de constelador, porque não dá para a gente admitir realmente que uma pessoa que faça um cursinho de final de semana se considere o constelador e saia aí propagando algo. Por quê? Porque isso exige de nós um caminho. Isso é sério. Isso é profundo. Trabalhamos com esses movimentos mais profundos, esses movimentos que estão na alma. E aí esse constelador também precisa ter a sua jornada. O ponto começa em nós mesmos. Né? Se alguém está aqui se achando assim, eu venho porque eu quero aprender a resolver todo o problema do outro, e não olha para si, ele não vai conseguir levar esse outro. Ele não vai conseguir oferecer caminhos profundos de cura a esse outro, porque precisa olhar para si. Então, eu acredito que tudo isso que a gente está vivenciando agora, também com relação às constelações, seja muito importante. Isso não só no campo judiciário, né, mas todo esse campo que está aberto, para que a gente possa também fortalecer o que realmente é a constelação familiar e por onde ela caminha. Qual é essa jornada da própria constelação familiar? Oi, Tânia. Eu vou falar de mim mesma. Eu mesma, antes de eu iniciar, né, no caminho das constelações, eu segui aí a Elza Carvalho, Fernando Freitas, só os pioneiros mesmo, que foi o que Deus colocou no meu caminho. Isabela Couto, então aprendi, assim, muita coisa. E logo assim eu me identifiquei com a constelação, porque as constelações que me escolheu, tá? Então, eu me aprofundei ali e achava que já estava pronta, apesar que eu procurei olhar com amor as coisas e integrar, né, o ser humano, e aí eu pude ajudar uma prima minha com a consciência que eu tinha. Quando eu fui para fazer o curso, e aí a professora falou assim, que eu tinha que fazer um ano de cura para mim, né? E eu achava que eu estava pronta. E aí eu fiquei furiosa com isso. E eu falei, não, que isso, que não sei o quê, eu já achava que eu tinha que constelar. E aí eu baixei minha guarda, abaixei, né, minha altivez, minha soberba. Falei, não, eu quero começar, escolho começar do zero. E ali eu fui para
o nível 1 mesmo, começando a me identificar, a me conhecer, e é outra coisa, porque aí você passa a olhar a dor do outro com plenitude, né? Por quê? Porque às vezes o que dói no outro não dói em mim, mas eu tenho que entender a dor dele. Não achar que só porque eu não passei por aquilo, que a dor dele é menos que a minha. Não. Todos têm a sua dose de conhecimento, de aprendizado nessa terra, de sofrimentos, e a gente tem que ter esse respeito à dor do outro. E foi o que eu mais aprendi e que eu mais amo. É isso, e sair do julgamento, sabe? Essa lição do julgamento é incrível, porque te leva a olhar para si. E aí eu pude entender, e foi onde que eu comecei na jornada em busca e fazendo curso. Para quê? Porque a gente não está tocando um animal qualquer, mesmo que fosse um animal, a gente está tocando na alma do indivíduo. É um ser infinito. E aquilo que eu estou dando para o outro e estou recebendo vai ter consequência, seja de bom ou de ruim. Então, é nisso que eu procuro focar. Então, se eu quero o melhor para mim, então que eu tenho que procurar sempre levar o meu melhor para o meu semelhante, seja ele quem for. Esse é o aprendizado que eu tenho tido aí na jornada. Sim. A constelação familiar, nós realmente crescemos com a constelação familiar. Nos aprofundamos com a constelação familiar. E talvez, se em algum momento chegar até alguém que diz assim: eu já cheguei no topo, não há mais nada de novo para mim, cuidado. Cuidado, porque também esse é um caminho em direção à morte. E aí, por isso que o Hellinger também dizia para nós: olha, é o imperfeito também que pode crescer. Então, esse é um aprendizado contínuo. E a gente vê isso no próprio Bert Hellinger, o quanto a constelação familiar foi tomando formas diferentes de se apresentar. E talvez alguns momentos até receberam designações diferentes lá atrás, alguns na constelação clássica, a constelação medial, a constelação do espírito, as novas constelações, a constelação original Hellinger, para talvez com isso tentar identificar que nós crescemos também com esse campo. Nós estamos observando o que esse campo apresenta a nós. E aí esse crescimento e essa jornada, ela segue cada vez apresenta algo novo. E para quem conviveu ali com o Hellinger, cada seminário, eu vi assim, nossa, é como se ele estivesse fazendo download de algo novo agora. Então eu lembro uma vez que eu estava na Alemanha e o Hellinger simplesmente fez assim: quem tem um tema pessoal? As pessoas levantaram a mão. E aí ele escolheu umas 4 ou 5 pessoas. Ele já estava nessa constelação um pouco mais diferenciada, sem muita intervenção do constelador, sem palavras. Nessa ele não disse nada. Ele simplesmente colocou os 4 ali. 4 ou 5, eu não me lembro. E essas pessoas, então, foram porque tinham temas pessoais próprios. E ele deixou que esse movimento, por assim dizer, do espírito atuasse. E ao final, o que a gente pôde visualizar ali, entre esses 4? Que eles, em algum momento, se uniram. Eles, que estavam buscando algo próprio, pessoal, particular, na verdade estavam em conexão entre todos eles. Mais profundamente, essa conexão nos mostrava algo muito mais profundo, para além daquilo que é a nossa crença pessoal ou a nossa satisfação pessoal. E cada vez a gente crescia um pouco mais, porque é uma informação nova que chegava para aqueles que estão abertos a essas novas informações. Oi, Helena. Ô Marcos, é que a Vera Lúcia no chat pediu se você pudesse falar um pouco mais das consciências. Vera, você quer abrir seu áudio? Olá, boa noite a todos.
Oi, Vera, boa noite. Oi, Vera, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Esse tema é muito assim intrigante, né? Então, parece que eu entendo e foge, entendo e foge as consciências, né? Eu falo, não, agora eu entendi. Aí ele não fica, sabe? É uma coisa assim que eu não sei ensinar para o outro. Parece que quando eu aprendo, eu posso ensinar, mas eu não tenho isso, assim, não me apossei desse conhecimento. Então, se você puder falar mais um pouquinho, eu sei que esse grupo não precisa disso, né? Que esse grupo sabe muito sobre consciência, mas eu ainda estou aprendendo. Eu acho que vai dar um eco aí, Vera, se você puder fechar o seu áudio. Tá bom. Não sei por quê, mas claro, eu posso falar. E assim, que bonito quando a gente pode dizer assim, eu ainda não. Qual foi a palavra que você? Eu não me apossei disso. É porque tem coisas que realmente a gente não vai tomar posse. Elas vêm, se mostram para nós e depois seguem o seu caminho. Mas é claro que também eu posso te trazer algo para nossa razão, né? O que é que podemos identificar como essas consciências? Porque quando eu digo consciência pessoal, consciência coletiva ou do grupo, consciência espiritual, aí de repente talvez, meu Deus, mas o que é o quê? E aonde se separam? E aonde se juntam? Né? E talvez seja essa a sua sensação. E sim, Vera, existe essa nossa consciência pessoal. Então, quando se diz assim, eu, Vera, não é? Penso isso, vejo isso, atuo dessa forma. Agora, essa consciência pessoal também está atrelada a outras consciências. E uma delas é essa consciência nossa coletiva, do grupo, essa consciência mais arcaica, onde vela para que todos pertençam e trazem informações dentro desse grupo. Então é como se a Vera estivesse perguntando o tempo todo assim, olha, o teu sobrenome aqui é Benite, é isso? Então é como se a Vera, Lúcia, o tempo todo se questionasse assim, bom, eu sou uma Benite, então, como é que os Benites agem? Como é que os Benites atuam? Quais são essas regras que estão presentes aqui dentro da família Benite? E olha para isso. E olha para isso, inclusive, assim: opa, por que que esse aqui está fazendo algo que não é do Benite? Isso aqui não é próprio dos Benites. E aí, às vezes, tem esses choques. Informações novas são trazidas. Então, a Vera, mesmo dentro da sua consciência pessoal, tem uma ingerência dentro desse campo de uma consciência que está pertencente a esse grupo. E depois dessa consciência desse grupo, que é só esse pequeno grupo, eu falei de uma consciência espiritual, aonde se olham para todos. E aqui já não tem distinção de grupo X, Y, Z, não tem distinção de família Benite, Castro, Silva e todas as demais que estão presentes aqui e que também nos assistem. Por quê? Porque nessa consciência todos são bons. Não existe essa distinção entre o que é bom e o que é ruim, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O Hellinger usava ainda a expressão, todos estão a serviço, e muitas vezes realmente a gente não compreende, porque na nossa razão é difícil compreender como foi possível fazer algo que causou tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha atrocidade. Como aquela pessoa foi capaz de fazer isso? E você, Marcos, vem me dizer que essa pessoa é uma pessoa boa? E aí nós precisamos avançar dentro das consciências. É como se pudesse realmente elevar a nossa consciência para algo mais sutil, aonde entra esse campo espiritual, onde tudo está a serviço dentro dessa força original que é muito maior.
E aí, por isso que eu digo que muitas vezes a gente não compreende e nem vai se apossar dessa consciência. Não vamos conseguir aprisionar essa consciência, justamente por conta dessa liberdade. E aí, em alguns momentos, voltamos lá para a nossa consciência pessoal. Aí a Vera vai novamente pensar, agir, fazer, o que que ela faz, o que que ela decide. Porque a Vera é esse ser que existe, que toma decisões. E essas decisões, tantas e tantas vezes, também esbarram na consciência coletiva, com informações da própria família, por exemplo, com informações do próprio grupo a que está vinculada nesse momento, por exemplo. E assim a gente vai transitando dentro desse campo das consciências também. Então, ora você está na sua consciência pessoal, talvez inconscientemente ligada também a informações do próprio grupo. Então, nem sempre se tem consciência, né? Nem sempre se tem aqui a razão do que realmente está acontecendo, porque são informações que talvez você até desconheça. Quantas vezes pessoas seguem, tomam decisões, por exemplo, na própria profissão, não é? E essa profissão foi escolhida por conta do sistema, e ela acha que ela está tão livre, que ela está tão decidida, e foi uma escolha própria, e de repente eu entro aí, vou colocar, eu sou da área jurídica, eu entro na área jurídica porque eu quero fazer justiça para algo que aconteceu lá no meu sistema lá atrás. Mas eu estou achando que a escolha é só minha. E não é bem assim. A gente já falou um pouquinho aqui sobre, inclusive, o livre-arbítrio, como é que a gente alcança ou atua, ou que talvez não seja da forma com que a gente pensa, por conta justamente da existência dessas consciências e da ingerência que elas têm sobre nós. Ficou mais confuso ou chegou algo para você? Tá desligado o seu microfone. Abre seu áudio, Vera, por favor. Eu trabalhei, foi bom ver de novo, eu preciso ver muitas vezes. Eu trabalhei com escolha vocacional, né? Então, a escolha vocacional, ela é linda, 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 né? Porque aquele jovem que está buscando ele mesmo e ele começa a trazer ao autoconhecimento, ele vem trazendo essas consciências. E, de repente, quando ele está lá na escolha, você vê que aquela escolha tem tudo a ver, faz parte de uma anterioridade muito, né? Ele está ali representando, ele está ali salvando, ele está, às vezes, perseguindo, né? É como o Eric Berne dizia, né, sobre o script de vida, né? Você não tem a menor ideia que você escolheu um script. Ele dizia que a gente escolhia na infância, né? Agora eu já vejo que nós temos uma ancestralidade e esse script é muito anterior, né? Então, a escolha vocacional é mesmo assim, você vê essas consciências, mas é um entendimento que não consigo reter, mas estou aprendendo no caminho. O caminho se faz ao caminhar, né? Tá ótimo. Obrigado, Vera. Oi, Helena. Ô Marco, vou só aumentar aqui a provocação. Eu lembrava de uma fala da Maria Gorjão, que é aquela portuguesa, né, a facilitadora portuguesa, que ela falou que a consciência não era suficiente, que precisava juntar a consciência com o amor, né? E na época ela estava falando da cura. Então eu trago isso também para a paz, né? E aí, como a gente está falando aqui, né, da consciência leve, consciência pesada, né? Então, aí me veio isso. Na verdade, eu ainda acrescentaria nesse amor, é aquele amor que o Bert fala nas ordens da ajuda, né? Não é aquele amor cego, né? Que a gente expandir esse amor. Então, eu imagino que mesmo para nós, né, quando a gente consegue ir aumentando, vai expandindo esse amor para sair do nosso clã, aí tanta cura como essa paz vai vindo, né? Mas é um desafio e a gente está sendo sempre testado. Mas eu lembrei dessa fala dela, até fui procurar aqui para
para ver se eu não estava falando errado. Então é isso. Sim, é importante você trazer isso, né, justamente desse amor que a gente fala, desse amor claro, né, esse amor que realmente vê, que olha essa realidade, olha para esses fenômenos que se mostram, para também não ficar com aquela ideia tão romântica do amor, porque daí vai cair justamente na consciência que está presente ali, consciência familiar ou consciência do grupo, né? Por amor, eu atuo exatamente como pede esse grupo. E aí, quando você falava, me veio vontade de acrescentar ainda assim, que tem essa consciência, tem esse amor que realmente enxerga, e disso vem um movimento. Isso não fica parado. Disso vem esse movimento. Aí, com relação a isso, me vem esse próximo passo. Qual é o movimento do despertar dessa consciência amorosa? Qual é o movimento que isso pede em mim, ou que isso traz e chega até mim? E aí sim, quando vem esse movimento, é justamente essa palavra, colocar em movimento tanta coisa presente em nós e dentro do nosso sistema, através da nossa consciência pessoal, aliada a essa consciência do grupo, dentro desse amor que nos movimenta. Eu faria um entrelaçamento disso tudo, porque isso não fica parado. Isso já faz parte, mas eu só queria reforçar que realmente esse movimento, porque senão, Helena, fica num estágio de contemplação e que talvez se transforme numa inércia. Ali eu paro, porque, nossa, isso já é tão bonito para mim, já me veio uma nova informação, talvez, e aí isso também exige de nós. Qual é o movimento em nós ao se deparar com essa nova consciência? Ao ter esse novo lampejo para nós, como a Vera disse, talvez eu não consiga reter isso, mas em alguns momentos vêm essas luzes que clareiam por algum instante e por ali eu sigo. Por ali eu me coloco à disposição dentro desse movimento amoroso. Obrigado. Tânia, acho que levantou a mão. Igual você está falando aí sobre isso, eu vejo que para mim, assim, sobre traição, né? Vamos falar de casamento, relacionamento. Aí o marido trai a esposa, ou vice-versa. Aí, na minha concepção, né? Toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Como se diz, me traiu, vou lá, dou chumbo trocado, porque chumbo trocado não dói. E aí eu carregava essa consciência. Aí houve uma dinâmica aqui em casa e eu falei isso, aí meu marido ficou bravo comigo. A outra, a consciência dela, onde está? Depois eu parei para refletir, falei, é mesmo, eu consteladora com essa consciência de vingança. Espera aí, deixa eu refletir dentro de mim, aonde que eu estou criando isso e ainda passando adiante para os filhos. Aí eu fui analisar, falei, é preciso que isso cabe aqui, né? Comigo. Eu preciso amadurecer aqui, ter uma postura e ter um novo olhar. Que postura eu teria? E estou no trabalho disso aí ainda, porque é preciso, porque isso é muito sério, né? E porque é o que mais acontece, né, nos dias atuais. E como direcionar uma mulher que já foi traída, como falar com ela, né? Para ela ter um novo olhar, uma nova postura. Porque uns falam, o Bert Hellick fala, se o marido traiu, vai lá, quebra o carro dele. Mas é umas consciências, isso eu li no livro dele, né? Que vai lá e quebra o carro, arranha o carro, faz alguma coisa. Mas tem que amadurecer essa consciência, preciso ter um novo olhar para isso e uma nova postura como adulta aí, para até direcionar uma mulher com essa dor, né? Ou um homem também com essa dor, para direcionar com sabedoria. Fica com isso que você trouxe dessa questão da vingança, né? A gente, para ficar dentro do nosso tema aqui, até que ponto eu trago isso como uma vingança pessoal? Eu não li essa parte que você falou do livro. Existem muitas teorias, né, sobre essa parte de compensação, como compensar, como dar o troco. Né? Isso precisa ser algo que custe a esse outro.
né, que também custe a você que vai dar o troco, porque você vai sair dessa condição de ser a vítima, porque muitos guardam essa condição para o tempo todo utilizar-se disso para jogar contra esse outro. E Sim. quando você tem que fazer algo, quando você também expressa isso e faz algo, é como se você estivesse dizendo, isso custa a mim, mas custa também a esse outro e agora nós vamos zerar. Agora, se você fizer um mal realmente maior, como foi, se torna vingança e isso não acaba. O Eurico tinha levantado a mão. Não sei se o Eurico era alguma coisa sobre isso que ia falar, Eurico. Sim, eu gosto muito da maneira que o Juan Garriga ele se expressa a respeito dessa vingança. Ele fala sempre na vingança amorosa, né? É aquela vingança que a gente é, causa um dano ou um mal um pouco menor. E quando a gente causa um mal um pouco menor para aquela pessoa que me causou um mal maior, a consciência dessa pessoa ela vai ficar um pouco pesada. Então, isso que interrompe, na verdade, isso por aí é que vai as possibilidades, que caminham as possibilidades, o livro vai falar um pouco mais adiante isso, né, das possibilidades da gente, desse conflito, ele se amenizar, ou ele até se solucionar, mas quando a gente pratica essa vingança, esse retorno para esse equilíbrio de uma forma mais amorosa. Ou seja, a pessoa vai lá, faz um risco no meu carro, eu vou lá, faço 2 riscos no carro dele. Aí ele sabe que eu fui lá, ele vai lá e faz 3 no meu. Quando vê, a gente está depredando o carro do outro. Então, é a gente também equilibrar fazer essa justiça, mas com um mal um pouco menor. Não sei se faz sentido para você. Para mim, é isso. Posso falar? Ó, eu sempre tive, assim, não sei se eu posso falar coisa de religião, porque eu cresci, né, no Evangelho. Então, minha mãe sempre ensinou a gente assim, dentro da palavra de Deus, né, que deixa Deus cuidar. Então, eu sempre, quando alguém fazia algo de ruim para mim, de maldade, de ruindade mesmo, né, eu sempre falava, eu entrego para Deus e deixo Deus cuidar. Mas até quando Deus eu acredito que Deus pode direcionar, porque ele fala que a vingança pertence a ele, não a nós, né? Mas, assim, também você não pode deixar de fazer papel de bobo, né? Porque você vai perdoando, perdoando, não existe perdão sem o reconhecimento, sem arrependimento de fato. Então, até onde eu posso deixar Deus cuidar e até onde eu posso ir, né? Com o perdão e até onde eu posso deixar o outro fazer algo e fazer vista grossa. Aí é um trabalho mesmo constante que a gente tem que fazer, né? Isso que o Eurico traz para nós, essa postura amorosa, isso requer algo realmente muito valioso de nós, porque não se confunde em nada com o ser bonzinho, permissivo e que tolera tudo. Não tem nada a ver com esse campo. Inclusive, muitas vezes, esse ser bonzinho, permissivo, tolerante, é justamente para manter a sua inocência dentro dessa relação. E aí, em alguns momentos, você vai precisar atravessar esse campo e sair da sua inocência. E sair dessa sua inocência sem chegar à vingança. E talvez em alguns momentos, quando você fala, Tânia falou de religião, eu lembrei o Bert dizendo assim: existem momentos que a gente precisa deixar Deus em paz. Deixa Deus em paz. Deixa Ele lá. Deixa Deus em paz. E aí é nós encontrarmos ou ter esse encontro com essa postura amorosa em nós. E a partir daí, qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso e o que é que eu posso fazer se é que eu devo fazer alguma coisa. Então exige de nós também bastante recolhimento.
tem momentos que é preciso esse recolhimento. E aí, para trazer, como a Helena Júlia falou para nós, para trazer essa consciência amorosa. E a partir desse recolhimento, verificar qual é o próximo passo, qual é esse movimento que chega até mim. Se conseguirmos encontrar realmente essa postura amorosa, tanto mais iremos identificar aquilo que é que devemos fazer, e aí eu repito, se é que devemos fazer algo. Obrigado, Tânia. Eu não sei vocês, mas agora eu olhei até do lado aqui e vi a hora, eu falei, não, acho que passou rápido demais hoje. Nós vamos ler esse livro de uma em uma página, nós vamos ler o livro. Vou tirar uma foto. Quem quiser abrir a câmera. A Adilena cuida das nossas redes. Tira a Adilena uma foto, mas depois ainda queria deixar aberto, se alguém quiser falar algo ainda, comentar algo, sinta-se à vontade. Avisa aí, Adilena, quando tira a foto. Alguém gostaria de comentar algo, gente? Ou agora todo mundo já está querendo ir embora? A Carla. Um pouquinho de dúvida em relação a essa questão da justiça. Como eu não sou da área jurídica, né? E recentemente eu tive uma aula com o Sami e vi, assim, tive a oportunidade de ver os conflitos no campo, né? E assim, a meu olhar, o que pareceu é que tudo que a gente coloca na justiça não flui. E eu fiquei me questionando, assim, o quanto essa justiça que a gente tem hoje, realmente, sei que hoje a gente tem um olhar mais amplo com a mediação de conflito e o direito sistêmico, esse outro olhar, mas assim, eu fiquei com uma dúvida. A gente, assim, deixa quieto tudo ou a gente leva para a justiça algumas coisas que precisam, sabe? Esse uma inquietação que Uma ficou inquietação. dentro de mim observando isso. O que eu poderia dizer para você é assim, e eu não posso simplesmente generalizar. Agora, o que eu posso dizer é, tantas e tantas vezes, entrar com esse processo, a gente percebe claramente assim, quando eu coloco o processo ali, gera mais inquietação dentro desse campo. Não é? Ao invés de caminhar para a solução, isso fomenta mais ainda o conflito. Isso significa que eu não possa levar nada disso? Não necessariamente assim. Porque sim, tem casos em que vamos precisar realmente dessa decisão, porque essas partes não conseguem por si mesmos sequer olhar para si mesmos. Olham só para o outro, né? O erro é o outro. Quem cometeu a injustiça é o outro. Quem fez isso é o outro. E não tomam para si nenhum tipo de responsabilidade. Então, genericamente, para te dizer, não é que agora eu não possa levar nada mais para a justiça, mas sim, quando eu consigo ter precisado, mas assim, sim, olhar para essa realidade, inclusive olhar para mim mesmo. Qual é a minha parte dentro disso tudo? O que é que eu colaborei também dentro disso tudo? Ou talvez, quando eu disse lá no começo, o que é que eu posso também renunciar em meio a tudo isso, essas reflexões? Será que eu ainda preciso realmente da justiça? Ou talvez, dentro dessa nova frequência, algo se abra, inclusive para esse outro? Eu lembro agora, recente, né? Estava fazendo um exercício com uma pessoa e ela dizia que era uma briga de herança e Sim. essa pessoa eles já não conversavam mais, né? E a gente fez um exercício simplesmente assim de um olhar. E aí ela olhou e
eu estava fazendo, eu não sabia nem o que para ela, né? E eu falo assim, olha, existe muita raiva aqui. Enquanto você não olhar para isso, e aí isso faz parte desse amor, claro, porque ela não queria olhar para toda essa raiva, para tudo aquilo que estava lá. Enquanto você não olhar para isso, isso cresce e chega nesse outro. Eu tenho vontade de realmente te pegar e exterminar. E ela não acreditava que existia toda essa raiva. E aí ela começou a olhar, simplesmente olhar. Nosso exercício. Aí ela falou assim, depois do exercício, passou, ela foi. No outro dia, ela ligou para essa pessoa. Aí depois ela veio me dar um retorno, que ela disse assim, que ela ligou porque ela realmente percebeu o quanto ela estava se fazendo de grande e boazinha para não olhar para essa realidade. E ela simplesmente ligou para uma pessoa que não falava mais e ela percebeu o quanto foi de receptividade desse campo a partir do olhar dela. Ela saiu desse foco do outro e voltou-se também para o olhar dela mesma, diante daquela relação. E o quanto isso já pode se movimentar dentro dessa relação que existe com esse outro. Então, em alguns momentos, talvez sim precise a justiça. Em outros, talvez precise olhar qual é a sua parte também dentro desse conflito. Como é que eu diria para mim mesma, eu também tenho a minha parte aqui. Isso não é fácil. Muitos não abrem mão disso, muitos renunciam a isso. Em nome de tantas outras palavras que se julgam capazes de promover a paz, quando na verdade, em nome disso, estão fomentando o conflito. Atingir esse equilíbrio não é fácil, né? Não. Esse caminho do meio. Obrigada, Marcos. Obrigado, Carla. Eurico. Hoje realmente é o dia das provocações, né? Mas a última, só para a gente encerrar as provocações de hoje. Será que muitas vezes, quando nós estamos buscando a justiça, a gente não está recriando a pena de Talião? Será que a gente não está recriando o olho por olho, dente por dente? Será que a gente não está buscando isso muitas vezes? Só para a gente refletir um pouquinho. Se às vezes a gente não utiliza esse aparelho judiciário, né, esse aparato judiciário que a gente tem, para recriar algo lá de trás, né? Refletir um pouco A sobre isso. reflexão para o Renê comentar com vocês no próximo grupo. E aí eu agradeço cada um de vocês. Obrigado, Eurico, pela leitura. Deixa eu devolver para a Helena Júlia, se tem algum aviso. Tá desligado o seu microfone, né, Helena? Oi. Eu fechei a câmera porque aqui começou a ficar lento, para não impactar a gravação. No chat não tem mais nada e, por enquanto, não tem nenhum recado. Eu agradeço a todos. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Travou, né? Estamos ouvindo, agora estamos ouvindo. Travou só um pouquinho. É que está lento aqui. Então, eu agradeço a todos, que já podemos encerrar, né? Obrigada, Sim. Marcos. Obrigada a todos. Obrigada, Eurico, pela leitura. E até terça-feira que vem. Gratidão a todos. Até, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Boa Até semana. semana que vem. Até Boa semana que semana, vem. pessoal. Semana que vem, pessoal. Boa tarde. Até.